E aí vamos conversar hoje aqui de um assunto muito importante da gente conversar, né, que é a minha opinião sobre qual é o maior erro do cirurgião dentista no seu consultório ou daquele dentista que trabalha em clínica. Então não sei se você aqui tem o seu próprio consultório, o seu próprio negócio, ou se você trabalha na clínica de algum dentista. Eu converso com muitos dentistas que não têm ainda, né, que querem ter o seu consultório próprio, mas não têm ainda, e buscam então clínicas para trabalharem, né, que existe essa opção também, e é possível sim, né, ficar bem profissionalmente, estar bem profissionalmente trabalhando em clínica. Então eu vou falar aqui de alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente conversar sobre crescimento dentro da odontologia e enxergar, a gente enxergar que não está indo para o caminho certo, para a direção certa, é o primeiro passo para a gente corrigir essa rota, né? Igual um GPS. O GPS mostra o caminho. Um caminho mais curto, um caminho mais rápido. Quando a gente se desvia, perde uma entrada, se desvia, a gente, se não voltar para a rota do GPS, dificilmente vai atingir aquele destino que gostaria de atingir, ou não vai atingir, ou vai demorar muito mais para chegar lá, né? Então, por isso eu acho importante falar sobre os erros, né, que o dentista comete. Eu tenho experiência com isso, já trabalho há 24 anos nessa área, né? Primeiro comecei sozinha, depois eu fui crescendo, então eu acredito que eu tenha experiência para falar disso, né? Para dar aqui a minha opinião. Eu direciono muitos dentistas, muitos colegas que se tornaram meus alunos também, né, no caminho do GPS, né, no caminho certo para atingirem os seus objetivos mais rápido. Então, o que aconteceu lá na minha história, primeiro para contextualizar, quando eu comecei sozinha, pequena, um consultório simplesinho aqui em Campinas, numa sala comercial, escondidinha. Eu não tinha a menor ideia do que era ter um consultório próprio, como é que eu tinha que trabalhar lá dentro, qual era a visão que eu tinha que ter para aquilo crescer. Eu achava que só sendo boa na parte técnica, fazendo as minhas especializações, investindo na minha formação, já seria suficiente. Os pacientes viriam naturalmente e viriam rápido. Eu acreditava nisso. Os professores davam essa ideia para a gente, que a gente só precisava aprender mesmo a parte técnica. E com o tempo eu vi que não era assim, não estava acontecendo. Estava tudo acontecendo muito devagar no meu consultório. Eu já tinha investido na minha primeira especialização, que é a odontopediatria. Já estava começando a investir na minha segunda especialização, ortodontia, achando que fosse esse o ponto. Não, então eu tenho que ser ortodontista, que aí sim eu vou ter um retorno financeiro, né? Porque eu mal pagava as contas do meu consultório. Já era casada, já tinha minhas filhas pequenininhas e já estava na segunda especialização, né? E não conseguia ter lucro dentro do consultório. E aí eu comecei a perceber que não era só isso, né? Eu já tinha alguns pacientes de ortodontia e comecei a abrir a cabeça, né? Aconteceram algumas coisas na minha vida, na vida do meu marido, ele perdeu o emprego, a gente precisou focar ali no consultório para crescer, e eu comecei a ver as coisas de outra forma. Que se eu não investisse no consultório, não era só a parte técnica, não era só na minha formação, né, eu não iria ter outro resultado. Eu ia continuar naquela mesma crescente muito lenta, muito lenta. E já fazia anos que eu era formada, né? Não sei aqui quantos anos, talvez aí uns 7 anos de formada mais ou menos, né? Já tinha um tempo e só pagava conta, ou seja, não dá, né? Não dá para ser assim. O consultório é um negócio. Então, esse é o erro mais importante. O maior erro que eu acredito
que o dentista que tem o seu consultório comete, ou até a sua clínica pequena ali, que ele não vê o seu consultório como um negócio realmente. Ele pode até ver, hoje muito tem se falado sobre isso, mas o dentista não, na grande maioria das vezes, ele não quer abraçar o seu consultório como um negócio. Ele não quer aprender outras áreas, a área de marketing, a área de gestão. Ele não quer aprender a divulgar aquilo que ele faz, a área de RH, ter funcionário, será? Ou tem uma recepcionista ali, mas não quer dar treinamento para ela. E aí, o que acontece? Não consegue crescer e fica preso ali nos atendimentos, só vai para o consultório, atende, vai embora e não enxerga, não vê que ele precisa também cuidar dessas outras áreas dentro do consultório dele. Carla, eu preciso de mais pacientes para minha agenda está ociosa, o que é que eu faço? Sim, aprenda marketing, é importante. E o dentista tem que aprender, ou se associar com alguém que saiba sobre isso, às vezes um outro dentista junto ali que gosta dessa área de marketing, de gestão, pode complementar você. Agora, é importante entender que o consultório é um negócio. E lá na minha história, quando eu comecei a entender isso, eu tinha uma sala comercial e tinha o meu consultório e uma salinha do lado montada também para outro dentista. Eu alugava uma sala do lado, encostadinha na minha sala clínica, eram duas, uma recepção e 2 consultórios. Quando eu entendi isso, eu tinha um colega lá que dividia as despesas comigo, como muitos dentistas dizem que tem um sócio, mas que na verdade não é um sócio, é uma pessoa que só divide as despesas de funcionário, de aluguel, de condomínio, luz, esse tipo de coisa. E aí eu entendi que aquele colega, conversei com ele, e aí vamos investir em marketing, vamos fazer a coisa andar, investir em equipe, e ele não queria. Ele falou, não, Carla, eu tô bem assim, só quero dividir despesa, não quero saber nada disso, de investimento. Então, o que eu tive que fazer? Aí eu combinei com ele, então, um prazo para ele deixar a sala, porque eu queria crescer, Eu queria crescer, e eu sabia que, para crescer, eu precisava que todos ali dentro estivessem olhando para o mesmo lugar. Então, na minha história, eu tive essa fase de não ver, de ter o meu próprio consultório e não enxergá-lo como um negócio, e aí realmente eu fiquei estagnada. Eu tinha pacientes, até que tinha, tinha um faturamento baixo, pagava minhas contas, mas ninguém estuda, ninguém abre um consultório para simplesmente ficar pagando conta durante anos e não vê perspectiva. Que a minha realidade ali era essa, eu não via perspectiva. Aqui a Paula Rafael, bom dia, olha aqui do Rio de Janeiro, estamos abertos para atendimento de emergência. Então, muitos dentistas já estão abrindo, já estão retomando. E aí eu pergunto, o seu consultório é um negócio? Se você só vai lá e só olha para a agenda, só vê a agenda, os tratamentos, os planejamentos, os atendimentos e resolve isso e vai embora, isso é um sinal de que você está vendo o seu consultório só como a parte clínica. Você não está enxergando como um negócio. Se você já tem uma funcionária e não dá treinamento para ela, e não faz reuniões periódicas com ela, olha como é que tá a satisfação dos pacientes, está tendo alguma reclamação? Não? Teve algum problema? Como é que está a agenda? Está com dificuldade em alguma área? Aí você só está indo lá, atendendo e indo embora. Isso é uma luz vermelha para quem quer crescer. E eu acredito que eu estou falando aqui, nesse dia, nesse horário, com quem quer crescer, com quem não quer ficar naquela mesmice de mesmo faturamento, de empatando ali, porque empatar, você pode ficar em casa. Se você tiver
com faturamento suficiente só para pagar a conta do consultório, não vale nem a pena. E eu considero esse o maior erro do dentista. Eu não sei se você que está aqui comigo faz isso. E eu posso dizer, não tem problema nenhum. Eu passei por isso lá no meu começo. Mas é importante chegar um momento de acordar. Porque principalmente agora, daqui para frente, né, a gente vai viver um período de crise. Um período de crise por muitos meses, eu acredito. Meses. Né? E quem não tiver essa visão de negócio, de várias áreas dentro do seu consultório, que vão ser importantes, não só ali na área técnica, tem mais chance, muito mais chance de voltar a crescer, de retomar os seus atendimentos, atender aqueles pacientes que já estavam ali em atendimento e atrair novos pacientes. Vai aprender a habilidade em fechar mais tratamentos. Então, quais áreas são importantes dentro de um consultório? É a gestão, claro, você precisa conhecer os seus números, precisa acompanhar isso. Né? Carla, quanto que está faturando no consultório? Aqui quem está comigo, Paula, Regina, Cláudia, a Paula Rafael, a Eleni, quanto fatura? Sabe exatamente? Quais são os custos do seu consultório, mês a mês? Sabe? Né? Quantos novos pacientes tem? Isso é importante, é isso que vai te dar o caminho para você direcionar, por exemplo, o seu marketing. Né? E daí dentro do marketing, o que é que eu preciso conhecer? O que é o marketing? Marketing é todo o relacionamento seu e da sua equipe com o seu cliente, com o seu paciente. Né? Se o seu paciente for o seu cliente, se for a mesma pessoa. Tá? Então, todo esse relacionamento em todos os pontos, desde a ligação telefônica para um agendamento, isso está dentro do marketing, é o contato seu com o paciente, aquela primeira vez que você abre a porta do consultório e chama ele na recepção, né? Como é que tem que ser isso? É todo o relacionamento, divulgação, né? Eu vou começar a divulgar o que eu faço, como é que é isso, conhecer, estudar mais sobre isso, buscar informações sobre isso. Né? Carla, como é que eu atraio o paciente certo para o meu consultório, por exemplo? Como é que eu atraio o paciente particular para o meu consultório? Né? Isso está dentro do marketing. É aprender a divulgar o que você faz, é entender onde está o seu paciente, onde está o seu cliente. Quais são os desejos dele, os medos, enfim, falar sobre isso com ele na sua divulgação. Entender que a sua recepcionista tem que estar bem treinada. Né? Precisa falar direitinho, precisa resolver o problema das pessoas ali no telefone. Senão, é ali que você perde a maioria dos pacientes e muitas vezes os pacientes particulares. Não sei quem aqui atende convênio. Coloca aqui para mim se é quem atende convênio, quem trabalha em clínica de outro dentista, em clínica e não tem o seu consultório, para eu saber, ou quem tem consultório próprio. Coloca aqui para mim, porque tem dias que tem bastante dentistas que trabalham em clínica, né? E eu vou falar aqui com eles também, e tem dia que só tem dentista que tem consultório próprio, né? Que tem o seu próprio negócio. Então coloca aqui para eu saber, o pessoal aqui do Facebook, do Instagram, aqui no YouTube a Dental Kids entrou, que é a minha rede de clínicas aqui que eu tenho na região de Campinas. E aí, então vamos lá, aqui ó, Paula, próprio, né? O Paulo Henrique, consultório próprio, sim. Então, para quem tem o consultório próprio, o erro maior que eu acredito que o dentista cometa, né? E eu tô falando assim com muita humildade, porque eu já passei por isso, tá? Então isso faz parte da minha história, por isso eu posso falar disso, né, com propriedade, é não enxergar o consultório como um negócio. E eu acredito que eu perdi alguns anos aí na minha profissão por conta disso, né? Perdi no sentido de deixar de crescer, né? Ficar ali estagnada. Aqui a Daniela, a Flávia Rocha, só atende particular, consultório próprio só atende particular, Daniela. Então assim, e os dentistas que querem só ter atendimento particular,
né, e aumentarem o seu atendimento, aumentarem o seu faturamento, precisam entender, sim, de outras áreas dentro do seu consultório. Né? Então, cada um aqui tem uma realidade diferente, está numa região diferente do Brasil. Né? Até coloca para mim de onde vocês são, né? Para eu saber. Aqui o Paulo Henrique, só particular. E para você continuar atraindo esses pacientes particulares, só particulares, é preciso entender de marketing. Né? Para você conhecer o seu consultório, entender para onde ele está indo, é preciso saber uma gestão básica. Tá? Porque eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes tem dentista que fala assim, ah, Carla, mas eu só atendo paciente particular e tá bom assim para mim. Minha agenda tá boa, tá ótimo, acho que eu não preciso entender nada disso de marketing, de gestão. Acontece que assim, na vida não existe estabilidade, né? Não existe estabilidade. Então, a gente pode, num momento, tá muito bem. Olha o momento que a gente está vivendo agora. Quem estava vindo de uma crescente, estava crescendo o seu faturamento, estava indo muito bem no consultório, de repente teve que parar, teve que reduzir, não é? Então, isso desestabiliza. Ou seja, pode ser que muitos caiam o seu faturamento por um período aqui e precisem, né, se superar, precisem se reinventar, mudar o seu atendimento, tá? Então, esse momento é um momento de o dentista que não passar a enxergar o seu consultório como um negócio, né? Não adquirir outras habilidades, e não precisa ser nada muito aprofundado, né? Ou seja, é um tempo na semana que você vai dedicar. É importante ter clareza do que você precisa dentro do seu consultório, de que dados você precisa lá dentro, como você precisa agir, que conhecimentos precisa adquirir para crescer lá, para sempre ter novos pacientes te procurando, para você ter indicações dos seus pacientes. Como é que faz isso? Como é que eu estimulo isso? Para fazer, de repente, parcerias com outros dentistas, com profissionais de outras áreas, né? Para sempre ter os pacientes chegando ali. Afinal, nenhum consultório existe, sobrevive sem pacientes entrando e sem novos tratamentos sendo fechados. A habilidade em fechar tratamentos, por exemplo, é uma habilidade importantíssima, fundamental para qualquer dentista. Para aquele que tem um consultório próprio e para aquele que trabalha em outro consultório. Fechar tratamento, isso ninguém ensina para a gente na faculdade, ninguém fala nem por alto. Imagino que até hoje não. E a gente sobrevive e vive e cresce de fechar tratamentos. Isso é diretamente proporcional. É claro que uma gestão básica é importante ter no consultório, mas nenhum negócio sobrevive sem venda. E fechar o tratamento é venda. É a hora que você fecha, a hora que você recebe pelo tratamento. É venda, tá? Então, o que é importante aqui? Entender esse erro, né? Que o dentista não vê, na maioria das vezes, até hoje tem já uma ideia, uma noção, mas não sabe o que fazer ali dentro do seu consultório, não toma as ações necessárias para que ele seja tratado, seu consultório seja tratado como um negócio de verdade, né? Aqui, Flávio, foi numa parada dessa, por motivo de saúde, que me reinventei e entendi o que era gestão e marketing. Sim, muitas vezes é preciso uma chacoalhada, né? Muitas vezes é preciso chegar a uma crise. Eu me reinventei diante de uma crise. O meu marido perdeu o emprego lá atrás, muitos anos atrás, e eu tinha só o meu consultório, a gente tinha só o consultório, que mal pagava as contas. E a gente tinha que viver disso com 2 filhas. Então foi um momento de crise. E aí a gente se reinventa. Opa, aconteceu isso agora, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu vou aprender e vou fazer o que precisar ser feito para ter resultado aqui nesse negócio que eu já tenho na minha mão, ou vamos buscar fazer uma outra coisa.
né? Porque o consultório do jeito que estava não dava para ficar. E eu trabalhando ali, ia todo dia ali atender alguns pacientes, não eram muitos, mas tinha um certo movimento. Então, muitas vezes é preciso aquele momento difícil, aquele momento que a gente talvez acha que está fracassando, mas não. Eu costumo dizer que só fracassa quem desiste. Quem desistiu, quem já pulou do barco, e eu já ouvi dentistas falarem para mim, Carla, eu não vou nem voltar a atender, não dá mais. Quem desistiu está fora do barco. Agora, quem não desiste pode até fracassar num momento, um momento de parada do consultório, se endividar. Mas se não desistir, não, eu vou retomar e eu vou retomar o meu faturamento e a partir de agora eu vou começar a entender um pouco de gestão, marketing, vou ver como é que eu faço para divulgar o meu consultório. Aí sim, aí tem chance de voltar a crescer. Então esse é um ponto crucial aqui para quem tem consultório crescer, para poder crescer o seu negócio. É entender que é um negócio. Entender que tem outras áreas lá dentro, porque a gente se forma só para ser cirurgião dentista. É curso de aperfeiçoamento, é especialização, é congresso de odontologia, que é o que o dentista gosta de fazer. E muitas vezes sabe que precisa aprender marketing, sabe que precisa aprender uma gestão básica, mas não quer, mas não gosta, acha que não é para ele. E aí acaba ficando estagnado. Ou quando cresce, é muito lentamente. E eu acredito sinceramente que no mundo de hoje, eu já estou nesse mercado já há mais de 20 anos, como eu disse, há 24 anos. No mundo de hoje, quem não souber uma gestão básica, fazer gestão do seu negócio, do seu consultório e marketing, que é a área de vendas, que é a área de atração de pacientes, que é a área de todo o contato seu com o seu cliente e que o cliente é o centro, precisa ser o centro do seu negócio, do seu consultório sempre, esse vai ter uma chance pequena, quem não enxergar isso, vai ter uma chance pequena de crescer no futuro, porque outros dentistas aí já estão aprendendo sobre isso. E aí, a concorrência, a gente sabe que tem muito dentista no mercado, Então vamos lá. Então quem tem consultório, para mim, na minha opinião, na minha experiência, a experiência de tantos anos, o maior erro é esse, é não enxergar como um negócio. Agora, e o dentista que trabalha em clínica? Não sei se tem alguém aqui que trabalha em clínica, eu tenho muita experiência nisso, porque já trabalho com colegas ali nas minhas clínicas há muitos anos. Eu não sei exatamente quantos anos, mas há pelo menos uns 15 anos, eu acho que pelo menos uns 15 anos. Então, se tiver alguém aqui que trabalha em clínica, coloca aqui para mim. Eu costumo conversar bastante com esses colegas que estão nessa fase. Alguns dentistas trabalham em clínica porque realmente não tem perfil para ter o seu próprio consultório. Muitos já passaram pelas minhas clínicas e falavam para mim, Carla, eu não tenho eu não tenho vontade de ter o meu negócio próprio. Eu não tenho vontade de ter que aprender gestão, de aprender marketing, não quero saber disso, de eu ter funcionário, eu quero mesmo vir atender, fazer o que eu sei fazer bem aqui e ir para minha casa. Então, tem dentista que trabalha em clínica que tem esse perfil, que não quer ter o consultório próprio dele, que está bem assim, só quer praticar a sua odontologia. E tem o dentista que almeja, que sonha ter o seu próprio consultório, ou que almeja ter uma clínica. Tem colegas ali dentro com a gente que querem ter uma Dental Kids, que querem ter uma clínica com a gente. Mas por enquanto estão trabalhando ali conosco, fazem parte ali da nossa equipe. Então são dois perfis dentro de um mesmo negócio, tá? E aqui o que acontece? O dentista, mesmo aquele que não quer ter o seu consultório próprio, ele pode sim se destacar
melhorar o desempenho dele e também financeiro dentro de uma clínica. Né? Como assim, Carla? Então, aquele dentista que trabalha lá na clínica, não tem o seu consultório próprio, não tem o seu negócio, o que é um dos pontos importantes? Primeiro, se ele ficar só ali na parte técnica, também ele não vai crescer ali dentro da clínica. Ou seja, se ele só chegar lá, atender e for embora, vai lá, atende os pacientes, faz a técnica e vai embora, né, faz os procedimentos e volta para casa, ele não vai crescer, ele não sabe o que está acontecendo ali dentro da clínica. Por exemplo, uma clínica costuma remunerar um dentista que trabalha lá de acordo com o faturamento que ele gera. Né? Normalmente é assim, se um dentista gera um faturamento baixo, ou seja, se ele fecha poucos tratamentos ou se ele não é produtivo, né? Quem trabalha em clínica tem que entender que a produtividade ali dentro é muito importante. O que é produtividade? É uma produtividade alta. É você realizar um procedimento no menor tempo possível. Um procedimento de qualidade, né? Sempre falo isso, sem perder a qualidade, no menor tempo possível. Então, isso é importante dentro de uma clínica, a produtividade. Né? A clínica precisa ter lucro. Então, como é que ela vai remunerar bem um dentista que trabalha ali se o dentista não traz um bom faturamento? Então, esse número para a clínica é muito importante. E aí, o dentista que está ligado nisso e que trabalha na clínica, ele vai buscar entender, ele vai perguntar para o dono da clínica, ele vai procurar informações sobre como ser mais produtivo, como fechar mais tratamentos. Tem que entender um pouquinho de marketing, de relacionamento. Por quê? Para ele ser procurado dentro da clínica pelos pacientes particulares, pelos melhores pacientes, né? Fechando mais tratamentos, sendo mais produtivo. Isso, todo esse conjunto vai trazer como resultado um faturamento maior para a clínica. E o dentista que trabalha ali, é importante que ele saiba disso. A quanto de faturamento eu gero para a clínica? Como é que são esses números? Como é que funciona isso? A clínica tem que ter o lucro, mas é a clínica que paga todos os impostos, tem todos os custos, todos os funcionários. Então, como é que funciona ali dentro? Como é que eu posso fazer mais? E buscar isso. Lá nas nossas clínicas, nós somos muito abertos em relação a isso. Eu e o Fernando, que é o meu sócio. E a gente conversa, né? Com os dentistas que vêm buscar essas informações, a gente conversa. A gente abre isso porque são os números deles. Então, aqueles que são interessados em melhorar a sua performance, não só técnica, mas em relação à produtividade, em relação ao faturamento que gera para a clínica, isso pode ser revertido para eles, sim, né? Desde que os números permitam. Tá? E aí, quais são as habilidades que ele precisa ali dentro? Porque a maioria dos dentistas que trabalham em clínica acham que atende, eles estão recebendo só para atender o paciente e ir embora. Mas será que se ele aprender uma habilidade em fechar mais tratamentos, né? Eu ensino, eu tenho um roteiro, eu dou treinamento para os dentistas da minha equipe, eu tenho um roteiro adaptável aí a qualquer especialidade para que o dentista aprenda a fechar mais tratamentos com o paciente. É claro, sempre oferecendo aquilo que ele precisa, né? Sempre com ética, sempre com a verdade. Mas existem elementos, existem alguns princípios que precisam estar numa consulta para que o paciente entenda que ele precisa daquilo. Para que ele entenda como aquele tratamento é urgente, quanto benefício aquilo vai gerar na vida dele. Só que, na grande maioria das vezes, o dentista que trabalha em clínica não vai buscar esse tipo de informação.
não acha que isso é importante. Né? E aí, pior ainda, quando o dentista quer abrir o seu próprio consultório. Então tá, hoje trabalha em clínica, mas sonha em ter o seu próprio. Só que trabalha na clínica, mas também não vai atrás, não vai buscar aprender outras habilidades. Né? E já está num lugar que poderia aprender muito ali dentro. Né? Pode até não concordar com todas as ações, todas as atitudes ali que são tomadas dentro da clínica. Pode até não concordar. Mas aí tem até essa clareza de, não, dessa forma eu não vou fazer quando eu tiver o meu consultório ou a minha clínica. Mas vai buscar, nossa, como é que precisa ser a gestão? Como será que é a gestão da clínica? E vai conversar ali com o dono, se aproxima, né? Vai buscar a informação que conseguir. Ai, como é que eu aprendo? Como é que eles divulgam? Que tipo de divulgação será que eles fazem? Eu vou lá ver, vou procurar saber. Como é que é? Fazem palestra em empresa, palestra em escola, estão nas redes sociais? Deixa eu acompanhar os conteúdos das redes sociais, deixa eu ver o que é que eles estão colocando aqui, como é que estão divulgando, o que é que as pessoas falam, o que é que comentam. Né? Eu não vejo dentistas fazerem isso, eu vejo muitos quererem ter o seu consultório, eu vejo muitos quererem ter clínica. Né? Olham para as minhas clínicas e falam, nossa, também quero. Só que precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Aqui, ó, sou Rita, odontologia. Verdade, doutor, isso acontece na minha clínica. Sim, quem é dono de clínica sabe bem do que eu estou falando. Agora, quem é o dentista que está na clínica tem muitas possibilidades dentro de uma clínica, principalmente aprender com quem já está fazendo, né, com quem já está ali batendo cabeça muitas vezes, porque a gente erra também, né? Como eu disse, não existe estabilidade, muitas vezes a gente acerta, mas de vez em quando erra também, e aí quem está lá dentro pode aproveitar esse know-how. Né? E principalmente se os donos da clínica forem pessoas abertas, né, e quiserem parceiros mesmo ali trabalhando com eles, isso é muito possível. Né? Então eu vejo, nossa, quantas propostas já eu e o Fernando já recebemos ali de dentistas, de colegas ali da nossa equipe que queriam abrir clínica com a gente, mas que no fundo não queriam lá aprender a parte de gestão, a parte de marketing, não queria. Né? Não queria partir para esse lado que não é o que dá mais prazer para eles. Né? E muitas vezes, e na vida é assim, muitas vezes não, é assim. Nem sempre a gente só faz aquilo que gosta. Né? Se quiser crescer, nem sempre. Depois, com o tempo, você pode até delegar aquela área que você não gosta de fazer para alguém, treinar muito bem treinado, né? Mas no começo você precisa entender de tudo, ou ter alguém com você ali junto, né? Um sócio que vai fazer também o que precisa ser feito. Então aqui, o dentista que trabalha em clínica, eu vejo muito assim, e eu vejo que muitas vezes estão perdendo tempo por conta disso. Às vezes fica anos e anos e anos trabalhando numa clínica e parece que não aprende nada em relação a negócios, em relação a relacionamento com o paciente, que é tão importante. O dentista que trabalha em clínica, ele pode hoje, com as redes sociais, fazer o nome dele. Ele pode se diferenciar dentro da clínica, né, numa técnica diferente, e os outros dentistas da clínica encaminharem para ele. Ele pode começar a fazer o seu nome, como eu falei, nas redes sociais, mas isso tudo é uma construção. É importante aprender a fazer da maneira certa. Né? Aqui, ó, diamante negro, tem que aprender a gostar do que se faz ou do que tem que ser feito. Sim, de tanto fazer, a gente acaba gostando. E de tanto fazer e a gente vê que começa a trazer resultado, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quando você faz, né, algo que
Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu sei que é importante, então eu vou fazer. Mas é fato, a gente não faz só o que gosta na vida, em relação a tudo. Né? Quem é dona de casa aqui, as mulheres que eu estou conversando aqui, tem coisa em casa que provavelmente não gosta de fazer e tem que ser feito, né? Não tem discussão. Né? Então é importante entender que áreas. Eu trabalho em clínica, que áreas, o que mais que eu posso, como é que eu posso me diferenciar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ganhar mais? Como é que eu posso já começar a me destacar? Já começar a ter um nome forte nas redes sociais, dentro da área que eu atuo? Isso é possível. Né? Conversa ali com o dono da clínica, se a clínica divulga, se a clínica tem redes sociais, vai lá. Posso fazer um vídeo? Posso eu fazer um stories? Posso eu? E você aparecer ali. E você vai começar a ser, se a clínica fizer um marketing correto, direcionado, né, souber trabalhar nas redes sociais, você começa a aparecer para o público certo que vai te procurar. Né? Um dos grandes problemas dos dentistas que trabalham em clínica é que os pacientes muitas vezes nem sabem o nome deles. Porque tem 5, 6 dentistas que trabalham ali. Então, o paciente liga e agenda uma consulta e é a recepcionista que direciona para um dentista. Agora, quando você já começa a fazer o seu nome, quando você começa a aparecer da maneira certa, com a comunicação certa, né, com a comunicação ética, para as pessoas certas, ali dentro mesmo do perfil da clínica, ou não, ou no seu perfil, você passa a ser procurado. Não, eu quero agendar com a doutora Cláudia. É a doutora Cláudia, aquela que eu vi lá no Instagram. Tá? Então, tem tantas possibilidades, mas a grande maioria dos dentistas não veem isso, não enxergam isso, não enxergam tantas possibilidades assim para eles. Mesmo dentro de uma clínica. Gilmara aqui, oi Gilmara, tudo bem? Gilmara é minha aluna lá do Pará, tem clínica também. Né? E tem esse tipo de dificuldade também com os dentistas dentro da clínica. Vamos ver aqui, Flávio Rocha. Como estimular o dentista a interagir com a clínica? Eles já são comissionados. Se a clínica ganha, eles ganham. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Como estimular? Primeiro, não tem muito como estimular. Você pode comunicar que quem quiser participar da divulgação, que pode participar. É importante ter ali um termo de uso de imagem, né, com um dentista, com qualquer pessoa que vai aparecer ali na sua rede social. E é claro que o dentista precisa ver valor naquilo, você precisa ter uma comunicação clara com ele, que isso vai trazer um benefício para ele. Né? Então, quando o dentista enxerga que aquilo vai ser bom para ele, né, que vai trazer autoridade para ele, que ele começa a se destacar entre os outros ali da clínica, e isso vai trazer um maior faturamento para a clínica, que de repente, dependendo de como for, pode reverter num maior faturamento para ele, mas que ele vai ter que fazer, né? Vai ter que ir lá gravar um vídeo. Eu faço isso nas minhas clínicas, a gente incentiva muito os dentistas a participar, né? Mas muitos não querem, não vem esse valor, né? Não conseguem enxergar. Aquele que enxerga, eu costumo dizer assim, depois que a gente vê realmente algo que vai trazer resultado pra gente, a gente não consegue mais desver, né? A gente viu, não dá mais para ignorar, para pensar, vou voltar para trás, não tem volta mais. Então é difícil. Eu tenho aí mais de 20, acho que são 20 dentistas, 20 colegas trabalhando comigo, e são poucos, né? Quem acompanha as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, vê que tem outros dentistas falando ali, né? Fazendo vídeos, mas são poucos, né? São poucos que a gente consegue trazer. Tá? Aqui a Gilmara, eu que faço pelo meu celular as divulgações de Face, Instagram, e o doutor de implante
que faz as páginas, né, do doutor de implante. Eu que faço as páginas, faço da clínica o meu e alimento às vezes os stories de harmonização. Então assim, quem usa, e eu não estou falando aqui que é só redes sociais, né? Mas quem consegue construir o seu nome dentro de uma clínica, sim, aqui a Gilmara está falando também, eu sei, tem dentistas ali que se destacam, não são todos que aparecem nas redes sociais deles lá, né? Mas os que querem conseguem se destacar, entendendo qual é a comunicação certa, entendendo qual é o direcionamento, como é que tem que falar, como é que tem que atender daí dentro do consultório, né? Não é só ir lá e aparecer em Instagram e Facebook, chega lá dentro, o dentista não sabe, não consegue fechar um tratamento com eficiência, né? Não atende muito bem os pacientes, então é um conjunto, é fora e dentro do consultório. Começa fora, porque os pacientes vêm de fora para dentro, então para ele chegar até você, ele viu alguma coisa sua, alguma divulgação, teve alguma indicação, né? Algo assim. E quando chega é preciso que todo o atendimento esteja de acordo com aquela divulgação que foi feita. Aqui o Paulo Henrique, o Instagram tem me dado muito resultado, né? Isso, sim, o Instagram dá muito resultado, né? E para quem sabe trabalhar nele, né? Como trabalhar, e sempre importante, de maneira ética, tá? Eu sempre recomendo, preocupem-se com o nosso código de ética para não ter problema, né? Porque eu tenho visto cada vez mais crescendo, né, o número de problemas aí, de denúncias de dentistas para dentistas, né, em relação a divulgações no Instagram, tá? Aqui, Dr. Paulo Henrique, tenho tentado gravar também alguns vídeos. Faça vídeos, sim, né? Então, o que eu quero dizer aqui, se você é dono do seu próprio consultório ou se você trabalha na clínica de alguém, você tem possibilidades. Tem possibilidades nas redes sociais, tem possibilidades dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, né? Dentro da clínica onde você trabalha. Aprenda a habilidade em fechar mais tratamentos. Essa, na minha opinião, na minha vivência, essa é a primeira habilidade que o dentista deveria buscar, dominar depois da técnica odontológica. É fechar aquele tratamento, é falar a linguagem que o paciente quer ouvir, né? Aquela linguagem que ele entende. Falar, saber falar de que benefícios, entender quais são os benefícios para o paciente daquilo que você oferece, daquilo que você sabe fazer. Porque aí você, é da onde vem o faturamento, é do tratamento fechado. Por que eu falo isso, que eu insisto nisso? Porque eu vejo muitas clínicas investirem pesado em divulgação, em redes sociais, outdoor, revista, jornal, televisão, tudo que é tipo de divulgação, e eu sei que investem alto, mas que chega lá dentro do consultório, lá dentro da clínica, a taxa de conversão em tratamento fechado é pequena. A taxa de conversão de consultas em tratamentos fechados é baixa. E aí existiu um custo de captação daquele paciente. Custa. E quanto mais investimento, quanto maior o investimento em divulgação, esse paciente que entra, ele é mais caro. Vamos lá, aqui ó, sou Rita. São tantos detalhes, né, doutora, para empreender, que é necessário sim um mentor junto. Sim, muito importante. Olha, ter alguém que fale para você, ó, vai por aqui, porque aqui dá mais certo, isso faz você economizar tempo e dinheiro, né? Como é que eu sei disso? Porque eu lá no meu começo nunca tive, foi tentativa e erro. Então, hoje, e nesses anos todos, eu desenvolvi um método, né? Um passo a passo, que leva o dentista a aumentar o seu faturamento no consultório. Que leva o dentista, eu falo muito aqui do 25 em 1 na odontologia, que é um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica todos os meses no consultório. É um faturamento digno, é um faturamento justo, né? Para o dentista ali começar mesmo a crescer, a deslanchar, R$25 mil por mês. Então eu desenvolvi nesses 24 anos de experiência, né, errando e acertando,
um método, um passo a passo. E ter alguém que fala, olha, vai por aqui e não por ali, eu já fiz isso e não funciona, perdi tempo, perdi dinheiro, isso não tem preço, né? Quem me dera, lá no meu começo não existia, nenhum dentista conversava assim comigo, né? Existiam os grandes empresários, onde a gente ia atrás de técnicas de marketing, de gestão, eram com grandes empresários, nada a ver com a odontologia. E tem muitas coisas parecidas ali? Tem, até tem, mas tem muitas diferenças também. Por sermos da área da saúde, em relação principalmente à divulgação, é bem diferente, tem que ser, né? Então o dentista precisa conhecer isso para realmente ter resultado, tá? Vamos ver aqui, quem aqui tem pergunta? Qual técnica melhor para fechar tratamento de valores elevados? Paulo, não tem assim uma técnica, né? Eu ensino para os meus alunos um roteiro, né? Eu desenvolvi um roteiro da consulta que vende. O que é isso? É um roteiro, é um script, né, que tem princípios lá dentro, que tem elementos ali dentro, como história, né? Que história você vai contar para ele para gerar interesse, elementos como imagens, que tipo de imagem você pode mostrar para ele dependendo do tratamento. Então, valores elevados, se você for fechar o seu atendimento com valores elevados de tratamento, é preciso ter uma consulta muito bem estruturada. Né? Que material você pode entregar para aquele paciente? Muitas vezes ele não fecha ali na hora. Eu acredito. Vamos ver qual é o seu feedback aí, né? Que você me dá. Muitas vezes vai pensar em casa, vai falar com o marido, com a esposa. Então, o que é que você vai entregar para essa pessoa, para esse potencial paciente, para ele pensar em casa, para ele mostrar pro parceiro lá que vai ajudar a decidir, né? Que comunicação você vai ter com ele ali no dia seguinte, 2 dias depois, que foi pensar para resolver, tá? Agora, existe um roteiro, né? Eu desenvolvi um roteiro de consulta que você aumenta muito as chances de fechar, né? Porque tem elementos ali persuasivos, e é isso. Né? Elementos persuasivos. Você quer fechar o tratamento com aquele paciente, você quer que ele enxergue prioridade naquilo. E esse roteiro dá prioridade, né? Urgência, necessidade, desejo, né? Dependendo do tipo de tratamento que você estiver oferecendo. E aí quando você ativa, né, esses cliques, eu chamo de cliques mentais, esses cliques na mente do paciente, aí ele vai cada vez mais tender a fechar o tratamento com você. E que é muito diferente de simplesmente a gente fazer como aprende na faculdade. Na verdade a gente não aprende nada disso na faculdade, que a gente sai de lá e olha e pega os exames e olha a boca do paciente, né? Vê o que é que precisa ser feito, um tratamento de reabilitação oral com tantas coroas unitárias, uma prótese fixa aqui, implantes e tal, e aí passa ali um orçamento, né? Passa o preço, o valor ali financeiro para o paciente. Isso não é uma consulta efetiva para fechar. Você vai fechar dessa forma só com quem realmente já tiver sido indicado, que você tivesse sido muito, muito, muito bem indicado e a pessoa já chega lá disposta a fazer o tratamento, né? Senão é difícil. Então precisa estruturar uma consulta, isso é chave. Isso é chave para qualquer especialidade, para qualquer procedimento, mas principalmente para procedimentos de maior valor. E é muito interessante, já que estamos falando nisso, uma aluna minha esses dias me mandou um WhatsApp, já aluna já há mais de um ano, né, do meu método, e ela falou: Carla, você não acredita, nesse mês de só urgências e emergências, eu tenho fechado tratamentos. Ela está atendendo as urgências e o paciente chega lá, mas precisa de uma reabilitação oral. E ela trabalha com a parte de reabilitação estética.
E aí ela aprendeu, claro, né? Ela é muito boa nisso, aprendeu bem a estruturar o roteiro da consulta que vende para especialidade dela, né? E hoje ela tem uma conversão muito alta de consultas em tratamentos fechados, né? E como eu ensino o caminho para faturar o 25 em 1 no consultório, ou seja, R$25 mil por mês, ela falou que até o dia 15 de abril, ela já tinha chegado nesse valor de R$25 mil naquele mês, né? E com muitas restrições de atendimento. E ela estava ali obedecendo às restrições, mas já estava fechando novos tratamentos, né? É assim que pudesse iniciar, já estaria certo, já estaria fechado e já está recebendo por esses tratamentos, né? Então, pagamentos sendo feitos, tratamentos realmente fechados, né? E já chegou no 25 em 1 no consultório dela, tá? Então é muito importante, Paulo, preciso me aprimorar nisso. Essa é uma habilidade que, de coração, quem tem a chance de aumentar sempre o seu faturamento, né? É muito importante. Eu treino muito a minha equipe em relação a isso também, né? Todos os dentistas precisam saber, quem trabalha com outros colegas no consultório ou na clínica, precisam saber disso. Isso é fundamental. No começo pode ser um pouco difícil, como qualquer nova habilidade, mas é a venda. A venda é o coração do seu negócio, é a entrada de faturamento. Aonde entra o faturamento? É do cliente para a gente, né? E a gente quer tratar, a gente quer fazer a parte técnica, a gente quer aplicar aquela técnica nova, aquela técnica ótima, maravilhosa, que resolve o problema dos pacientes. Não é assim? Aí precisa fechar o tratamento com ele. Vamos ver a doutora Gilmara aqui, que é minha aluna. Todos os caminhos, 33 em 1 equipo, temos 8 cadeiras. A clínica lá onde a Gilmara tem 8 equipos, 8 cadeiras, e elas fazem hoje lá 33 em 1, não é nem 25 em 1, é 33 mil por cadeira odontológica lá, né? E quando começaram o curso comigo lá, eu não lembro quanto era, mas quase que dobraram, né, o valor por equipe, né, de faturamento na sua clínica. Então é muito importante, é fundamental. E por quê? Porque aprenderam marketing, né? A gestão básica elas já tinham lá, mas aprenderam marketing. E aqui, ó, que ela colocou, a cadeira de pediatria chegou a fazer 60 mil num mês, né? Uma odontopediatra num equipe, num consultório. É difícil de acreditar, né? Eu sei que é difícil de acreditar, mas a Gilmara tá aqui, ela escreveu isso, né? 60 mil a odontopediatra, né? Num mês gerou de faturamento para a clínica. Então é isso que eu falo aqui. Quem trabalha em clínica pode gerar um faturamento alto para a clínica e vai ser bem recompensado? Muito provavelmente sim. Tudo é proporcional. A clínica tem que ter o lucro da clínica? Claro que sim, né? E o dentista vai entender isso, sentar ali com o dono, com o gestor da clínica, vai entender os números, né? E entender quais são os caminhos para melhorar o seu resultado ali dentro. Então aqui foi muito legal essa conversa, porque a gente falou sobre erros e como não errar mais, né? Qual é o caminho para acertar? Estar dentro de uma comunidade, estar com mais pessoas que têm essa visão é fundamental também. Aqui, Diamante Negro. Doutor, o que você aconselha em caso de odontopediatria que às vezes exige fotos, etc., para convencer a mãe no antes e depois, porque os pais, por vezes, esquecem como estava a cavidade de sua criança? Sim, você pode documentar, aliás, é muito importante documentar. A gente faz muito isso na ortodontia, né? Pede uma documentação inicial e eu sempre volto ali naquelas imagens iniciais a cada 3, 4 meses com pacientes de ortodontia, para os pais se lembrarem, ou ortopedia, se lembrarem de como era. Olha como era, olha como é que está agora. E eles, nossa, é mesmo. Né? Então é muito importante trabalhar com imagens só internamente. Né? Dentro do seu consultório não há problema nenhum. É muito importante, é um dos elementos para fechar mais tratamentos. Tá? Vamos lá, aqui ó, tudo que precisamos são de números, a Gilmar aqui, para ter parâmetros de comparação, né?
saber o que precisa fazer para melhorar esses números. Gente, tá acabando o nosso tempo aqui, né? Nossa, muito legal, muito legal. Deixem aqui as suas perguntas, manda para mim por direct, aqui no YouTube também, aqui no Face, manda as suas perguntas, as suas dúvidas. Esse é um assunto muito amplo, né? Poderia ficar horas falando aqui, mas quero convidar você que ainda não está no meu canal do Telegram para ir na minha bio, clicar lá no link da minha bio e entrar num canal gratuito que tem muito conteúdo lá sobre fechar mais tratamentos, sobre crescimento dentro do consultório, sendo dono de negócio ou trabalhando numa clínica, tá bom? Um beijo que aqui já vai acabar. Até amanhã!